Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas mensagens que vocês me mandaram falando sobre o meu aniversário. Muito obrigado mesmo. Então, agradeço de coração. Nem dei conta de responder as mensagens, de ouvir todas as mensagens. Hoje eu termino de ouvir. Tá bom? Gratidão aí pelo carinho que vocês têm. O mais importante, né, é nós estarmos aqui juntos, né, para adorar ao Senhor, para ler as Escrituras e nos aproximarmos de Deus. Esse é o foco mais importante. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da designação do Vem Segue. Tem uma pergunta aqui no manual que deu início ao estudo que eu fiz, que diz assim: o que podemos aprender com os erros de Saul? Né? E aí eu comecei a enumerar aqui os erros e o que eu poderia aprender com esses erros. E eu listei muitos desses erros, vou comentar alguns deles com você. Mas primeiramente, Saul, quando ele foi chamado ali para ser rei, né, ele se achou incapaz, né? Ele falou: eu sou o menor da tribo de Benjamim, da família do meu pai, como eu vou ser rei? Quando ele foi ser aclamado ali, apoiado como rei, também apresentado, o Senhor teve que revelar onde Saul estava. Ele estava escondido entre as bagagens ali, ele não se achava capaz para esse cargo de rei. Porém, depois que ele sobra ali para ser rei, em pouco tempo ele começa a cometer muitas besteiras. Ele começa então a não querer sair do poder. Quando ele vê que o povo não apoia ele, ele faz de tudo para agradar ao povo, para se manter ali como rei, na verdade. Na verdade, quem escolheu ele para ser rei tinha sido o Senhor, então ele tinha que agradar ao Senhor e não aos homens. Então tem vários episódios aqui que mostra os erros que Saul cometeu, o que você pode aprender com esses erros, né? Que nós podemos tomar como exemplo para não fazer igual, né? Primeiro, ele tenta agradar os homens, né? Quando Samuel não chega para fazer o sacrifício ali para a guerra, ele mesmo, sem ser sacerdote, sem ter o sacerdócio, ele vai lá e oferece o sacrifício e holocausto ao Senhor. E aí ele começa, quando Samuel chega, ele fala: o povo estava se dispersando, eu ouvi a voz do povo, eu estava com medo. Então ele começa a dar desculpa, né, para as coisas erradas que ele estava fazendo ali. E aí, só para enumerar algumas dessas coisas erradas, né, ele não guardava a palavra que ele dava, tá bom? Por exemplo, havia um tratado ali de que quem matasse o gigante Golias, né, teria a mão da filha dele em casamento ali. Nós lembramos que Davi, ele vence esse gigante, né, mas ele não recebe a mão da filha dele em casamento ali. E aí depois que Davi ele recebe um elogio maior do que o próprio Saul, ele fica com ciúmes, né, e com medo de perder o reino para Davi, então ele quer matar Davi de todo jeito. Então, uma trama que ele faz ali para que Davi fosse morto, ele pega então e fala assim: Davi, eu vou te dar então a filha da minha mão em casamento, se você vencer as batalhas e comandar esse grupo de exército aqui contra os filisteus. E era uma estratagema que ele estava usando, mandando um grupo menor, né, junto com Davi, uma guarnição menor, para ir lutar contra os filisteus, e aí ia contra os maiores números de filisteus. E aí o que acontecia? Era para ele morrer nessa batalha, era um exército desfavorável. Porém, Deus era com Davi, e todo exército que ele ia, toda batalha ele voltava vitorioso ali, né? Então o plano falhou. E aí foi se demorando, ele vencendo e ganhando as batalhas. E Saul não cumpre a palavra dele, né? Ele vai lá e dá a filha dele, a mais velha, a outra pessoa como casamento. E aí, então ele arma uma outra estratagema, né? Tinha a filha dele mais nova, chamada Mical. Ele falou: olha, eu vou dar a minha filha Mical para você em casamento, se você me trouxer 100 crepúsculo dos filisteus, tá bom? E aí, Davi, ele se propõe, ele acredita que se Davi fosse lá matar os filisteus, que ele morreria, né? Um número de 100 mil filisteus ali seria muito crepúsculo para Davi arrancar e trazer. E Davi, ele vai lá e ele arranca 200, né? Ele vence 200 filisteus e traz ali. Agora não tinha como ele negar esse casamento. Então ele vai dar a mão da filha dele em casamento ali, mas mesmo assim ele continua com aquele desejo de matar, né? Então ele vai cometendo um erro atrás do outro ali. Ele lança 2 vezes a lança sobre Davi, outra vez ele crava a lança assim, joga no Davi, ele crava na parede, Davi se esquiva ali, foge. Outra ocasião, quando Davi estava na cama dormindo ali,
E Mical, a esposa de Davi, falou: olha, meu pai quer matar, né? Você tem que fugir. E faz ele descer pela corda ali para que ele fuja. E o rei, pensando que ele estava lá e pensando que estava doente na cama, mandou os guardas: traz ele aqui na cama para que eu possa matá-lo. E aí, quando ele descobre que o Davi fugiu, ele fica revoltado e começa uma louca perseguição em busca de Davi. Em várias ocasiões ali ele está buscando, inclusive os sacerdotes que certa vez alimentou Davi ali, ajudou Davi, ele mandou matar aqueles sacerdotes também. Então ele não para de cometer erros um atrás do outro. Por quê? Porque ele está obcecado por, não posso nem dizer vingança, porque Davi nunca fez nada para ele, só fazia o bem em salvar o reino do Senhor ali, se salvar o povo de Israel. E ele mesmo assim estava alimentando aquele ódio contra Davi. E teve duas ocasiões em que Davi não quis tocar nele para matá-lo, mesmo Saul tentando ali matá-lo. Uma certa ocasião, quando Saul estava dentro de uma caverna, o Davi também estava lá, mas Saul não sabia. Então, quando Saul dormiu, Davi ele foi lá e cortou, a orla, do manto de Saul. Então ele estava dormindo, era só matar ele ali com a espada, mas não, ele cortou a orla do manto ali. E aí quando Saul acordou de manhã, que foi embora, ele chamou por trás e falou: olha, o Senhor me entregou nas tuas mãos, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. E mostrou a orla, que ele estava na mão dele. E aí, naquele momento ali, o coração de Saul se transforma, ele fala: eu não quero mais matá-lo, segue seu caminho. E aí é como se ele tivesse perdoado algo que Davi nem fez, na verdade. Mas depois ele se arrepende de novo, começa a perseguir, e novamente o Senhor entrega ali, Saul na mão de Davi. Ele estava dormindo e estava com a lança do lado ali. E o amigo de Davi, pegou a lança e falou: se você quiser, eu mato ele aqui agora, que ele não vai nem se mexer, que ele está dormindo com essa lança aqui. E Davi falou: não vou permitir que toquem no ungido do Senhor. E novamente ele salva a vida de Saul. Quando Saul se levanta, novamente está lá Davi e mostra: olha aqui a tua lança, Você tem sempre tentando tirar a minha vida, o Senhor te entregou nas minhas mãos e eu não permiti que te matassem também. Então ele entrega a lança lá para Saul e vai embora. Davi ele só tem paz porque ele vai viver entre os inimigos, ele vai lá para o lado dos filisteus, viver entre os filisteus ali. Aí Saul deixa de persegui-lo por causa que ele já estava lá entre os inimigos, tá bom? Então ele comete um erro atrás dos outros. Eu vou ler só um deles aqui, que é aqui quando Saul ele fica se justificando pelo erro dele. O problema é esse, quando a gente fica se justificando, querendo arrumar pretexto, desculpas para a gente continuar no erro. Vemos que Saul ficava falando: é que ele vai tomar o meu reino. Ele colocava coisa na cabeça dele ali, que Davi não havia feito ali. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 20 em diante, o que está acontecendo aqui? O Senhor mandou Saul, por meio do profeta Samuel, a destruir uma cidade, a não deixar vivo na cidade ali nem sequer um papagaio. Só que aí, quando Saul ele vai atacar a cidade ali, ele poupa o rei da cidade, ele poupa ali o rei dos amalequitas, ele poupa ali os gado dos amalequitas. E aí quando Samuel chega e vê ali que barulho de vaca, de gado, fala: que é isso que eu estou ouvindo, Você poupou, o Senhor falou que não era para tomar despojos. E aí ele começa a dar desculpas aqui. Vamos ler aqui o que diz no capítulo 15, versículo 20 em diante. E então disse Saul a Samuel: eu dei ouvido à voz do Senhor. Aqui ele está falando: não, eu ouvi sim o que você falou, eu dei ouvido à voz do Senhor. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei dos Amalequitas. E os amalequitas destruí totalmente. Ele fala: eu poupei a vida do rei, não era para salvar ninguém, mas ele salvou a vida do rei ali. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vaca e o melhor do anátema para ofertar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele começa a arrumar desculpa: olha, a vaca que eu peguei, as coisas aqui é para fazer um sacrifício ao Senhor.
Era pura desculpa. Na verdade, ele estava de olho, né, nos despojos ali. Aí quando vem Samuel, então ele arruma essa desculpa aqui. Né? Na verdade, Samuel pega ele com a boca na botija ali, né? Ele tinha acabado de vencer a cidade e ele estava ouvindo o barulho das vacas ali. Então ele sabia que as vacas eram daquela cidade que não era para ser poupada. E ele então ele desobedece ao Senhor e começa a pôr desculpa, né? A vaca ele queria para ele ali as coisas ali para se enriquecer, né? Saul, um dos erros dele também, ele acabou construindo um monumento a si mesmo, né? Era Deus que estava vencendo as batalhas e ele honrando a si mesmo, quando a honra era para ser toda para o Senhor. Tá bom? Então a mesma coisa aqui nesse canal, né? A mensagem que eu compartilho é toda em honra ao Senhor, né? Eu não quero mérito, né? É o Senhor que nos concede o Espírito Santo para compartilhar a mensagem. Toda honra e toda glória é para o nosso Deus. E aqui o que que acontece então após ele dar essas inúmeras desculpas aqui, né? Dizendo, não, o povo começou a pegar as vacas, ovelhas aqui e agora a gente vai oferecer em Gilgal em sacrifício ao Senhor. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e no sacrifício, quanto no obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Então aqui, né, Samuel deixa bem claro que o que Deus queria dele era a obediência. Era a obediência que ele queria, não sacrifício. E ele estava desobedecendo muitas e muitas vezes ali o Senhor. Mas ainda fica a pergunta do começo da mensagem aqui, né? A mensagem que eu estudei pergunta o que nós podemos aprender com o erro de Saul, né? Eu vou compartilhar uma parábola que me mandaram aqui no WhatsApp, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Essa parábola mandaram aqui no meu WhatsApp. Não lembro quem mandou, tá bom? Vou contar meio de cabeça, mas quem criou essa parábola, né, que conta é o Rodrigo Silva, tá bom? E ele conta o seguinte, né, que vai fazer nós entendermos sobre esses erros, erros após erros ali, o que eu posso aprender com os erros de Saul. O Rodrigo Silva, ele conta uma parábola no faroeste, né, na época do faroeste ali, havia um jovem que cometeu um crime. E o crime que ele havia cometido era digno de morte, tá bom? Então ele seria enforcado lá no faroeste, mas as pessoas da cidade se compadeceram desse jovem e fizeram uma carta, né? Enviaram ali ao governador para que perdoasse o jovem e não o matasse ali. Então o governador pegou e falou: isso nunca aconteceu, estão pedindo aqui para me perdoar. Eu vou perdoar esse jovem, mas primeiro eu quero conhecer esse jovem. E aí então ele se dirige até a prisão ali, onde está aquele jovem, mas ele se veste ali de pastor, né? Ele coloca a toga, né? Vai todo de pastor ali, pega a Bíblia, abre a Bíblia e coloca a carta, né? De perdão ali daquele jovem dentro da Bíblia ali. E aí ele chega dentro da prisão ali e fala, né? Ô meu jovem, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você aqui. E aí o jovem tá todo ignorante ali, falando, não, eu não quero, sai daqui, cospe nele e pega os objetos e começa a jogar nele. Ele falou, não, não, eu tenho uma coisa para você muito importante aqui dentro. E aí ele, não quero saber, começa a jogar coisa. O governador teve que ir embora, né? Até mesmo por conta da segurança dele ali. E aí quando o governador foi embora, né, ele estava se vestido de padre, o jovem pensava que era de padre, não, de pastor, né? E aí quando ele vai embora ali, o que que acontece, né? O carcereiro, né, da prisão ali fala, você é burro, aquele homem não era um pastor, ele era o governador. E outra, dentro da Bíblia ali, tinha uma carta de perdão para você, você ia ser perdoado do seu crime, você não seria enforcado, né? E aí chegou o dia do que ele seria enforcado, né? Colocaram ele na corda lá na forca, ali no cadafalso, né? Ali onde o alçapão desce e a pessoa é enforcada. E aí deram a palavra pro jovem ali, né? Para aquele homem. E aí ele falou, olha, eu quero dizer para todo mundo aqui, principalmente para os mais jovens, que hoje eu vou morrer. Mas olha, eu vou morrer não é por conta do crime que eu cometi, né? Mas sim por causa do perdão que eu recusei, né? Eu achei muito linda essa mensagem, porque o que eu posso aprender com os erros de Saul?
que não é por causa dos erros que ele cometeu que ele foi condenado, tá bom? É por causa de recusar o perdão. Ele pensava mais em agradar as pessoas, né? Em certa ocasião aqui, ele falou até para Saul: não, me honra na frente das pessoas daqui, depois a gente vai lá e faz oferta pelo meu pecado, né? Ele queria parecer bem aos olhos das outras pessoas ali, não se importando ali com ele queria ter aparência perante as pessoas e não se preocupando com a própria alma ali, na verdade, tá bom? Então a gente é condenado não é por causa dos nossos crimes, por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. A gente vai ser condenado porque a gente recusa o perdão. Agora, claro, uma pregação dessa aqui não significa que é só a gente dizer, eu aceito o perdão. O perdão também ele requer uma mudança. A gente tem que, quando a gente aceita Deus na nossa vida, requer uma mudança para nós. E aí eu vou ler aqui como último versículo, aqui Mosias capítulo 5, versículo 2, que é quando o rei Benjamim, né, o profeta, ele prega a todo o povo ali e o povo aceita. A pregação da palavra faz com que eles aceitam o evangelho, né, com que eles mudem o coração deles. O versículo diz assim: e todos clamaram a uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então, o que eu posso aprender com os erros de Saul? Que Saul ele não foi condenado pelos erros que ele fez, mas por causa do perdão que ele recusou, porque ele não abandonou os erros. Então, o problema não é que a gente erra. Errar todo mundo erra, todo mundo peca. O problema é permanecer no erro, né? Ele permaneceu nos erros dele até o final da vida dele, buscou adivinhos ali para consultar os mortos. Então ele bagunçou a vida dele e ele não se voltou para o Senhor. Esse foi o problema. Então é isso que eu aprendo, né, com a história de Saul sobre os erros dele. Que eu vou errar sim, eu tenho minhas falhas, mas o que eu tenho que fazer é buscar ao Senhor para me arrepender sempre. Tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.